Hello, guys! How are you today? E aí, gente, como vocês estão hoje? Eu espero que todo mundo esteja bem. Vou pedir para que vocês abram o livro na página 130. Ai, tem um computador aqui. Na página 137, tá? A gente vai começar a ver uma matéria, assim, que ela é bem importante na formação de vocês. Ela não está completa nesse livro. Provavelmente vocês vão ver o resto no ensino médio. Geralmente, ela é esse tipo de matéria que é dividida, porque a última parte dela é uma parte um pouco mais extensa, né? E é o que eu falo. Quando a gente estuda tempo verbal, eu já dei alguns tempos verbais para vocês, é tudo uma questão de contexto e de estrutura. Então, você precisa saber o contexto em que você vai usar aquele tempo verbal e você precisa saber a estrutura daquele tempo verbal, porque você precisa falar ou escrever ele. Ou você precisa saber reconhecer quando ele estiver sendo usado, né? A realidade é essa. Então, assim, essa matéria não é um tempo verbal. A gente chama de conditional sentence, né? Que são frases que expressam condições, hipóteses, possibilidades, irreais ou não, né? E a gente tem a zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Então, a condicional zero, a primeira condicional, a segunda e a terceira. Aqui, nós vamos aprender a primeira condicional e a segunda condicional. Essa matéria é, de fato, uma matéria de nível avançado, tá? Ela pode até assustar um pouco, mas eu acho que do jeito que o livro trata, aborda esse assunto, é até que é bem tranquilo. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês abram na página 137 para a gente começar a ler o número 1, ok? Esse número 1 é um website, ok? Sobre conselhos. Então, uma pessoa escreve lá alguma coisa e aí outra pessoa desconhecida responde com um conselho para aquela pessoa. E aí a Agatha, que tem 14 anos, desculpa, escreveu aí: I have a problem and I don't know what to do. My best friend is disappointed in me because I told her parents she is being bullied at school. She didn't want them to know and she said I didn't have the right to tell them. What should I do? Então, ela tá falando que ela tem problema e ela não sabe o que fazer. A melhor amiga dela tá chateada com ela, desapontada, porque ela disse para os pais da melhor amiga que essa melhor amiga estava sofrendo bullying na escola. E ela disse, a melhor amiga, disse que ela não tinha o direito de contar para os pais. O que ela deve fazer? Aí o doutor Robson respondeu: Dear Agatha, you did the right thing. Você fez a coisa certa. Now, you should talk to your friend and explain that you were just trying to help her. Então, você deve conversar com a sua amiga para saber, para ajudar. If that strategy doesn't work out, you will have to wait until she calms down and understands why you did that. Então, se essa estratégia não funcionar, você vai ter que esperar ela se acalmar e tentar entender por que você fez isso. But if she's truly your friend, she won't want to lose your friendship. Se ela for verdadeiramente sua amiga, ela não vai querer perder a amizade. Vamos lá. Number 2. Vamos ler essas frases e marcar a resposta correta. If that strategy doesn't work out, you will have to wait until she calms down and understand why you did that. O segundo. If she is truly your friend, she won't want to lose your friendship. O que essas frases expressam? A condition that is impossible to happen, uma condição que é impossível de acontecer, ou a condition that is likely to happen, ou uma condição que pode acontecer, que é passível de acontecimento. Ela pode acontecer. Se essa estratégia não dá certo, olha a primeira frase. Se essa estratégia não dá certo, você vai ter que esperar até ela se acalmar e entender por que você fez isso, né? E a segunda, se ela realmente é sua amiga, ela não vai querer perder sua amizade, né? Então expressam coisas que estão passíveis de acontecimento e não uma coisa que é impossível de acontecer. Não é impossível essa menina voltar a falar com a melhor amiga. É bem possível. Se ela fizer, se ela realizar os passos que o cara falou, provavelmente é o que vai acontecer. Elas vão voltar a se falar. Letra B. Qual é a estrutura usada nas frases? If. Esse if quer dizer se. Se alguma coisa
Por isso que, geralmente, as conditional sentences, elas são frases hipotéticas. Beleza? Então, if plus a verb in the present form plus a future form with it will. Ou if plus a verb in the past form plus an expression with would. A primeira opção, né? If, um verbo no presente e um verbo will, né? O verbo no futuro, que é esse will aí. O que acontece, gente? A gente saber a estrutura da first conditional é essencial. Essa estrutura, ela pode mudar. Eu posso ter o will no começo e o presente no final, tá? Eu posso ter o presente no começo e o futuro no final. Isso aí realmente pode mudar. Mas a estrutura é a mesma. If, verbo no presente, will. A ordem da estrutura, ela pode ser modificada, tá bom? Vamos lá. Página 138. E aí, vocês vão completar de acordo com as frases entre parênteses. Por que essa matéria é considerada difícil? Por exemplo, essa estrutura, if, verbo no presente e will, você precisa saber o verbo no simple present. Lembra que o simple present tem várias regrinhas. Então, vocês precisam saber essas regrinhas para conseguir completar no simple present. Beleza? Olha aí. Nesse número 3, vocês vão completar ou com will e o verbo, ou só com o verbo no presente. E aí depende. Lê a frase. Essa frase já tem o will, então só falta o presente. A frase não tem o will, mas tem o presente, então vai completar com um. Beleza? É bem tranquilo, tá, gente? A first conditional, ela é tranquila. Já na página 139, eu tenho a second conditional. Então, vamos ver aí, tem um quadrinho para a gente ler. We asked our readers to tell us how they would handle everyday problems. What would you do if someone told a lie about you? Would you tell your teacher if you knew a classmate was cheating? Thousands of girls sent us their advice. Now it's your turn. What would you do? It's filed with quizzes that ask you these same questions. Choose a solution and find out what your choice says about you. Então, tá falando aí que os leitores, provavelmente, desse livro, né, eles têm que responder uma pergunta. O que você faria se alguém contasse uma mentira sobre você? Você falaria para o seu professor se o seu colega estivesse colando? Né? Então, ele está tentando interagir, falando sobre o que você faria no lugar do outro. Beleza? E o que isso diz sobre você? E aí vocês vão responder 4 perguntas. Qual é o título do livro? Sobre o que é o livro? Por que esse livro é diferente dos outros? E se você leria esse livro? Beleza? Essas perguntas vocês precisam responder. Number 2. Olha essas frases. What would you do if someone told a lie about you? Would you tell your teacher if you knew a classmate was cheating? O que essas frases querem dizer? Eles estão falando, são perguntas sobre uma situação hipotética. Ou são perguntas que expressam uma condição que é possível de acontecer no futuro. Gente, são perguntas 100% hipotéticas. Não necessariamente essas situações vão acontecer, beleza? Não necessariamente. Mas elas são situações hipotéticas. Será que um dia pode acontecer de eu ver um colega meu colando e eu contar? Pode, mas não necessariamente essa situação vai acontecer. Ele está te perguntando como uma hipótese. O que você faria se isso acontecesse com você? É uma situação hipotética. Então, vamos marcar a primeira. Pay attention. A estrutura usada nas frases. Will, if e o verbo no presente, ou would, if e o verbo no passado. Would, if e o verbo no passado. Vai marcar a segunda. Lembrando que esse passado também é o simple past. Então, você precisa saber os verbos irregulares e aqueles que são regulares, vocês vão acrescentar o ed no final. Beleza? Para a gente finalizar a página 140. O número 3, ele é pessoal, com coisas sobre vocês. Vocês vão completar de acordo com a segunda condicional. Vocês precisam seguir a segunda condicional,
mas vocês vão completar com coisas sobre vocês. Letra A. If I studied more, I would. Se eu tivesse estudado mais, eu... Beleza? Letra B. Vocês vão escrever primeiro. Depois, I would be extremely happy. Eu ficaria extremamente feliz. Letra C. Vocês vão escrever primeiro. My parents will be furious with me. Meus pais ficariam furiosos comigo. My best friend would be surprised if... Meu melhor amigo ou minha melhor amiga ficaria surpresa se... E aí vocês vão completar de acordo. Olha só. Vão completar usando a estrutura do second conditional. Então, já tem o would, falta o verbo no passado. Já tem o verbo no passado, falta o would, tá? Vocês vão completar de acordo com a segunda condicional, beleza? Beleza. Number 4. Vocês vão numerar. Vão escrever número 1 para first conditional. A first conditional, ela expressa possibilidade. Quer dizer que aquela frase, aquele questionamento é passível de acontecer. Pode acontecer. E número 2, second conditional. A second conditional, ela indica hipótese. Beleza? Não necessariamente vai acontecer. É apenas uma hipótese. Então, vamos lá. Letra A. Is Jack going out with us tonight? I'm not sure. If he is too tired, he will stay at home. Então, o Jack vai sair com a gente hoje à noite? Eu não tenho certeza. Se ele estiver muito cansado, ele vai ficar em casa. Então, isso é uma hipótese ou é uma possibilidade? É uma possibilidade, né? Não é uma hipótese. Tem uma possibilidade dele sair. Ele só não vai sair se ele estiver muito cansado. Beleza? Então, coloca aí number 1. Letra B. I've been really sad and depressed lately. Eu tenho estado bem triste e depressivo ultimamente. If I were you, I would see a therapist. Se eu fosse você, eu iria ver um terapeuta. Beleza. Então, isso expressa possibilidade ou hipótese? Tem como a pessoa ser a outra pessoa? Só naquele filme Se Eu Fosse Você, né? Impossível, é uma hipótese. Eu estou me colocando no seu lugar. Na hipótese de eu ser você, eu iria para um terapeuta. Não é uma possibilidade, isso não pode acontecer. Eu não posso ser você, né? Então, coloca o número 2. Letra C. I'm worried. If I don't win this prize, my parents will get angry with me. I think that if you talk to them, they might understand. Tá? Então, eu tô falando, se eu não ganhar esse prêmio, meus pais vão ficar bravos comigo. Então, eu acho que se você falasse com eles, eles poderiam entender. Possibilidade ou hipótese? Possibilidade. Então, vai colocar número 1. O número 5, vocês vão completar com a forma correta do verbo, tá? São todas não são todas segunda condicional, tá? Tem algumas primeira condicional também. Quando tiver o will, vocês já vão saber que é primeira condicional. Se tiver o would, segunda condicional. A teacher, se não tiver nenhum dos dois. Aí você vai ver. Se tem verbo no presente, primeira condicional. Se tem verbo no passado, segunda condicional. Beleza, pessoal? É uma matéria, assim, complicadinha, mas não é tanto assim. Como eu falei, na forma como o livro aborda, ela não se torna tão complicada, tá? Então, é bem tranquilinho. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que todos estejam bem. Boa semana para vocês e a gente se vê semana que vem.